Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, amém? Eu gostaria de trazer uma palavra para todos nós, uma palavra de alento, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança nesta noite. Em meio a tantas coisas acontecendo, Deus nos dá a oportunidade de refletirmos sobre a sua palavra. E nesta noite eu gostaria de falar um pouquinho do privilégio de sermos reconciliados em Cristo, do privilégio de pertencermos a Cristo. É um grande privilégio e nós devemos falar disto em todo o tempo e entendermos isto também, que é muito importante. Para esta meditação, eu escolhi um texto que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 4 até o verso 8, até o versículo 8, está registrado uma pequena palavra que João se dirigiu às igrejas da Ásia. E nestas palavras, João trouxe muitas propriedades dos privilégios de sermos de Deus, de sermos de Cristo. Amém? Apocalipse capítulo 1, verso 4 ao 8. Eu, João, escrevo às igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reinos do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olhe, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Ômega, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. O livro de Apocalipse traz uma mensagem de consolo, embora muitas pessoas pensem diferente, embora muitas pessoas tenham medo. Mas a palavra sempre é de consolo, sempre é de conforto, sempre é de ensinamento, embora tenha tantas figuras que para muitos transmite medo. Mas eu gostaria de deixar bem claro que este livro é um livro de consolo para a igreja. É um livro de descortinar algumas coisas, embora muitas coisas são escritas de forma, às vezes, cortinadas. Mas o intuito deste livro é descortinar, é desnudar, é descobrir, é esclarecer, é confortar a igreja. E aqui João, no capítulo 1, no verso 4 até o verso 5, ele nos fala, e aí nós vamos classificar algumas coisas, não que estamos fechando essa classificação, porque é impossível fechar, mas nós vamos classificar para que nós possamos andar de forma cadenciada. Primeira coisa que nós vamos classificar é o privilégio dos reconciliados de desfrutar a bondade do amor das 3 pessoas de Deus, das 3 pessoas de Cristo. Essa divisão feita por Paulo, falada por João, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma divisão que às vezes é difícil de explicar, mas isso não vem ao caso. Quando ele fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele está falando de uma totalidade. E eu gostaria de olhar por esse prisma, o prisma da forma holística da coisa, de um todo. Deus num todo olhando para os reconciliados. E neste momento ele mostra a bondade, ele mostra o amor na sua totalidade. Mesmo em meio às perseguições que aquela igreja estava enfrentando,
Nós podemos citar várias perseguições que a igreja da Ásia enfrentou e que a igreja do passado enfrentou. Nós podemos citar a perseguição de Cláudio, de 49, a perseguição de Nero, de 64, a perseguição de Diocleciano, em 95, a perseguição de Marco Aurélio, em 117. São várias as perseguições que aquela igreja atravessou, que as igrejas do passado atravessaram. E hoje, nós não podemos, pelo menos a igreja brasileira, no século em que vivemos, não podemos dizer que atravessamos uma perseguição dessa forma. Mas enfrentamos vários problemas. Problemas estes como angústia, problemas como problemas emocionais, problemas espirituais, problemas na família, problemas no mercado, problemas econômicos, como os problemas econômicos afetam a nossa vida. Estamos vivendo um grande problema, um problema de saúde, um problema de medo de morte, em virtude deste novo problema que surgiu, que é o Covid-19, é o coronavírus. Então são vários os problemas que nós enfrentamos, como aquela igreja enfrentou várias perseguições. Em meio à perseguição, aquela igreja pôde experimentar o amor total de Deus. Aquela igreja pôde experimentar o privilégio por estar em Cristo, por ser conciliado, por aceitar essa reconciliação. Aquela igreja pôde experimentar o privilégio da testemunha fiel. Quando se fala em testemunha fiel, se fala em mártir. Ele morreu a minha e a sua morte. Ele tem empatia, literalmente, pela igreja, por aquela igreja. Por quê? É como se ele dissesse, quando ele disse que era a testemunha fiel, é como se ele dissesse: eu sei o que vocês estão sofrendo, eu sofri na carne, eu passei na carne todos esses problemas, então é possível que eu possa ajudá-los a atravessar todos os problemas. O privilégio de ser o primogênito, dele ser o primogênito, ele é o primogênito de todos os mortos. A morte sempre trouxe pavor, sempre trouxe medo a toda a humanidade, mas ele foi o primeiro a morrer e ressurgir, e ressurgiu, mostrando que a vida não termina com a morte. Muito pelo contrário, a morte é uma fita de partida. Ali se inicia uma eternidade. Aqueles que se aceitam a reconciliação, se inicia uma vida eterna com Cristo. Mas, antes que isto aconteça, Ele, por sermos reconciliados, por estarmos nele, Ele tem meios de nos confortar, Ele tem meio de nos ajudar a atravessar. Por isso Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro a morrer e ressurgiu. O privilégio dele ser o soberano rei sobre toda a terra, como diz o versículo 5, no seu início, na parte A. Ele é o soberano sobre toda a terra. Diante de todas essas crises, nós podemos parar e buscar ânimo, ao invés de desânimo. Ao invés de desespero, nós podemos ter ânimo, ao contrário de termos desespero, ao contrário de querermos chutar o balde, de querermos não lutar mais, de querermos entregar em virtude de tantas coisas que têm nos sufocado, que têm nos tirado, às vezes, a alegria, a perspectiva. Não, ao contrário disso, Ele nos dá ânimo, Ele nos dá o privilégio de ser o rei sobre toda a terra. Ele domina, Ele fortalece, Ele governa o mundo inteiro está nas suas mãos. Não é medidas governamentais,
que vai trazer o desespero para nós. Não é a nossa angústia, não é o nosso sofrimento. Ele reina sobre o mundo inteiro. Nós temos este privilégio. Nós temos o privilégio também de, por sermos reconciliados em Cristo, por sermos reconciliados nele, de desfrutar de uma comunhão livre e prazerosa com Deus. Ele nos amou, nos libertou dos nossos pecados. Versículo 5 em diante nós vamos ver isso. Ele nos amou, nos libertou dos nossos pecados e nos fez reinos e sacerdote para servirmos com prazer. Nós temos a livre e a prazerosa comunhão de estarmos ao lado dele. Nós podemos viver com ele. Quando falamos em amor, nada que falamos, nada que vivemos se aproxima do amor de Deus. O nosso amor é baseado em feedback, é baseado em afinidade, é baseado em compreensão e etc. Compensação, desculpa, e etc. Deus é totalmente diferente. Ele nos amou sem troca, Ele nos amou com um amor que nos constrange. Ele nos amou sem que pudéssemos dá-lo nada em troca. Estávamos mortos, separados dele, não queríamos saber dele, nos rebelamos contra ele, mesmo assim ele nos amou, e nos amando se entregou por nós e nos resgatou. Jesus nos amou e nos libertou das mãos do próprio Deus, da ira do próprio Deus. Não é de Satanás como muitos pensam, mas não, é da ira do próprio Deus. Somente ele, somente Deus poderia nos livrar da sua própria ira. Agora, aquela igreja perseguida, sofrida, Jesus reconciliou ela com Deus e somente os reconciliados podem desfrutar deste prazer. E isto é um grande privilégio. Infelizmente hoje, o sangue de Cristo não nos comove mais. Nós nos comovemos com todas as tristezas que acontecem ao nosso redor. Mas o sangue de Cristo não nos comove. O sacrifício de Cristo ali no Calvário, tudo que Ele fez por nós não nos comove como deveria. Mas eu gostaria de lembrar a todos nós que dependemos deste ato, dependemos desse sacrifício. Sem esse ato, a nossa reconciliação se torna impossível. Se torna impossível chegar, se torna impossível experimentar consolo, experimentar paz, experimentar virtudes de Deus, se nós não aceitarmos essa reconciliação e não dermos valor a este sacrifício, a esse derramamento de sangue inocente por nós. Ele foi o único capaz de emplacar a ira de Deus, então ele pode nos ensinar ou capacitar a passar pelas crises, tribulações, problemas, qualquer que seja. E para fechar, no verso 7 ao 8, ele diz: olhe, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que atravessaram com lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Nós vamos ver aqui na terceira classificação o privilégio daqueles que foram reconciliados, de podermos ter a esperança da renovação por causa da sua segunda vinda. Termo teológico, por causa da parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Nós podemos esperar, por sermos reconciliados, nós podemos esperar essa segunda vinda. Essa segunda vinda é de fato real, embora muitas pessoas não acreditem mais. Mas ela é real e nós podemos esperá-la. Existem perseguições para todos, existem sofrimentos para todos, existem muitas crises para todos, mas um privilégio de ter a esperança só existe para aqueles que recebem esta reconciliação em Cristo. Somente estes podem ter essa esperança, somente estes podem aliviar suas crises, suas dores, suas tribulações por esperar. Todos os rastros do pecado serão tirados de nós. Toda inclinação do mal será extirpada.
todo joelho se dobrará, mostrando o seu poder e domínio. Aquelas igrejas da Ásia sabiam em todos os dias, sabia que mais cedo ou mais tarde todos iriam morrer. Como nós também sabemos que um dia nós iremos morrer, nós iremos partir. Mas o importante é que haverá um momento extraordinário, que é a sua segunda vinda, de alento, de paz, de graça, de resolução, de reconciliação e de eternidade. Podemos ter esperança de dias melhores. Podemos sim. Por quê? Porque Ele fecha a história. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é aquele que é aquele que era e é aquele que há de vir. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o presente, Ele é o passado, Ele é o futuro. Ele tem a história em suas mãos. Por isso nós podemos sim esperar dias melhores e acreditar que mesmo em meio a tantas coisas que têm se falado, que têm se mostrado, que temos experimentado, que têm nos entristecido, nós podemos ter uma esperança de dias melhores. Nós podemos ter a esperança da sua segunda vinda, nós podemos ter a esperança do consolo dele, ainda que essa segunda vinda se retarde mais um pouco. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.